Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um convidado de surpresa. É ele, o Vítor Gil Vaz. Desde Sim, já quero-te agradecer por aceitar este desafio. obrigado a eu. E para quem não te conhece, Vítor, quem é o Vítor Gil Vaz? Pronto, eu sou Vítor Gil Vaz, sou natural de São Vicente de Pereira, pertenço ao VAR. E pronto, nasci numa família humilde, pronto, tivemos algumas dificuldades, mas fui sempre criado neste ambiente, a pessoa ser humilde, de respeitar o próximo. E uma das coisas que aprendi, fui aprendendo cada vez aperfeiçoando mais, é que a família é o mais importante de tudo, não é? E, entretanto, pronto, nunca me senti mais do que os outros, mas senti sempre algo que era especial, não sei porquê, mas nunca me senti mais do que os outros, muitas vezes até senti-me se calhar um bocadinho inferior, porque via os outros com outras coisas que eu não tinha, e isso se calhar faz com que a pessoa fique um bocadinho inferior, mas nunca me senti mais, mas senti que era especial, senti que havia algo dentro de mim especial, e tenho, pronto, durante a vida até aos 45 anos, fui passando por alguns motivos por alguns motivos e por algumas situações em que eu vi para mim próprio que afinal era verdade. E pronto, comecei desde pequenino, quando andava na escola, um dos meus sonhos era trabalhar como mecânico de carros e trabalhar por minha conta, não ter um patrão. E desde pequeno que tenho lutado por isso, e entretanto não fui para mecânico, andei a mecânico de carros, e entretanto comecei a trabalhar, a tirar um curso de mecânico de máquinas de costura, e na altura depois comecei com as máquinas de costura, mas num patrão, e entretanto, passado pouco tempo, comecei a trabalhar por conta própria e ainda trabalho hoje. Só que, pronto, a pessoa por vezes trabalha muitas horas, cheguei a trabalhar, a fazer 2 turnos, das 6 da manhã às 11 da noite, ganhei algum dinheiro, mas não nos dá a liberdade financeira, não é? E a pessoa procura sempre, cada vez procura mais, e procura, não digo mais, procura a liberdade, uma das coisas que eu procuro muito é a liberdade e ser feliz. E penso que nós criamos o que criamos, não é? Na nossa vida, tudo que criamos com o fundamento de sermos felizes. Porque Deepak Chopra um dia, quando exercia a profissão de médico, a assistir um paciente, começou-lhe a perguntar porque é que ele se queria curar, e ele ao princípio ficou assim espantado, e entretanto foi-lhe perguntando, ele se queria se sentir bem, e depois foi fazendo mais perguntas, espontaneamente surgiu-lhe aquela ideia na altura, e ele foi fazendo perguntas. Entretanto, o paciente também começou a entrar no jogo, entre aspas, e foi fazendo perguntas, e a última pergunta que ele perguntou, mas porque é que ele queria isto, e ele queria sentir melhor, porque depois, então, mas porque é que quer sentir melhor? Porque quero estar com os meus filhos, e a última pergunta que ele fez, ele respondeu porque quer ser feliz. Então, se nós procuramos a felicidade, não é? E ele diz mesmo, se nós muitas vezes procuramos a felicidade em outras coisas, porque não procurar primeiro a felicidade, e o resto vem por acréscimo. E no fundo é uma das coisas que eu procuro, e incentivo muitas pessoas. Ainda ontem falei com uma colega minha que trabalha num cliente meu, e estava já lhe foram apresentadas 3 propostas para sair da empresa, não, para trabalhar para outra empresa, e ela teve sempre medo, porque ali pensa que tem um lugar seguro, e já recusou 2 vezes, e desta vez sempre aceitou. E eu disse-lhe a ela, procura ser feliz, procura em tudo o que tu fazes a felicidade. E eu penso que nós estamos aqui para sermos felizes e para tentar não, acho que devemos fazer as outras pessoas felizes. Como uma vez disse o Norman Vincent Peale, que numa das palestras que ele fez, eu ouvi isto por outro palestrante que assistiu a essa palestra, que ele dizia qual seria o que é que aconteceria quando ele morresse e fosse ter com o Criador dele. E então ele disse que não acreditava que ele não ia perguntar se foi à missa, se não foi à missa, se deu esmola, se não deu esmola, mas sim quantas pessoas foram mais felizes e quantas pessoas tiveram uma vida melhor, porque a vida dessa pessoa se cruzou com a dele. E no fundo eu acho não é, que nós estamos aqui, que todos temos uma missão, e penso que será isso, não é? Se cada pessoa que passa por nós, se tiver uma vida melhor, se for mais feliz, só porque a nossa vida se cruzou com a deles, eu penso que é o fundamental. Eu sou católico, pronto, já fui catequista e tudo. Muitas vezes as pessoas perguntam-me qual é a minha religião, porque eu, pronto, digo, um dos meus maiores amigos é Cristo, é Jesus, eu sinto sempre comigo e tudo, pronto, não... E muitas vezes as pessoas perguntam qual é a minha religião. E a minha religião sou católico. E já fui catequista, apesar de quando era pequenito não gostar muito da catequese,
porque eu desde sempre fui habituado muito junto com os meus pais, fui criado com os meus pais, e uma das coisas que me custou mais era abandonar a minha mãe. E então, só o facto de ir para a escola e deixar a minha mãe, ir para a catequese, deixar a minha mãe, eu penso que era afastar-me um bocado do que eu mais gostava. Sim, a família, que para mim é o mais importante, e passo todos os dias, ou o máximo de vezes possível, aos meus filhos, à minha esposa, falamos muito, que é o mais importante que nós temos é a nossa família. Ainda este ano nós estivemos de férias, e quando acabou as férias, o meu filho mais novo, mais velho nem tanto, é mais fechado, mas o mais novo fala com muita gente, tanto faz ser grandes como pequenos, e ele fala com toda a gente e criou muitos amigos. Estivemos num parque de campismo, fomos experimentar naquele parque de campismo, e ele criou ali bastantes amigos. No dia antes de virmos embora, ele andou a despedir-se das pessoas, até queria ir para a cama tarde, e foi despedido de outros pequenitos também, de outros colegas mais ou menos como ele, que também iam embora. E no dia a seguir que vinhamos embora, um já tinha ido, ele já não conseguiu despedir-se naquele dia, mas entretanto estava no carro e eu sentia que ele estava triste. Então disse-lhe a ele: Gonçalo, queres ir ver se o outro menino está aí, se o teu amigo está aí e queres se despedir dele? Quero. Saiu fora do carro, eu parei o carro, ele foi despedir-se dele e veio, nós esperámos por ele, e quando entramos no carro, quando arrancamos, ele vinha muito triste. E eu falei: Gonçalo, estás triste, custa um bocado deixar os amigos, não é? E custa. E depois, sabes, papá, sabes qual é a coisa mais importante do mundo? É a família e os amigos. Com 7 anos, não é? É passar, sim, e penso que devemos passar isso não só para os nossos filhos, mas para o mundo inteiro, não é? Porque eu costumo falar muito da crise que há, algum motivo está a acontecer, não é? E uma das coisas que eu vejo mais, e cada vez mais a gente vê, que as pessoas estão-se a aproximar mais. Houve uma altura em que as pessoas, qualquer casal novo comprava casa, comprava carros, e eu acho que eu senti, e senti, bom, e agora estou a sentir o contrário, que as pessoas começaram a pensar que não precisavam de ninguém. E agora cada vez mais se vê as pessoas cada vez mais a sentir mais saudade das famílias, porque vai lá comer, vai lá ficar, mudam, se calhar deixam casas pelas situações que passam e voltam para a casa dos pais. E penso que tudo isto que está a acontecer, eu penso que será para unir mais a família, não é? Houve uma altura que houve muita coisa e a família afastou-se, mas penso que alguém está a montar o puzzle e isto não pode continuar assim, não é? Eu acredito que o mundo tem que ser melhor. As pessoas todos os dias falam que o mundo está mau, cada vez está pior, e isso não. Eu costumo dizer, mau estava na nossa altura, que nós não tínhamos nada. Não é? Na altura, eu falo por mim, pela minha infância, mas não trocaria a minha infância por a infância de hoje. Uma das coisas de dizer que gostava de andar sempre com a minha mãe, nós tínhamos campos, e eu que tinha um campo e alugávamos outros, havia vizinhos que alugavam pedaços de terreno, e entretanto aí a minha mãe fazia lá esse campo e um dia foi por lá cortar, chama-lo milharada, a milharada é semear o milho à sorte e depois cortar para dar ao gado. E eu fui com ela levou-me no carrito de mão, e enquanto ela estava a cortar eu estava deitado em cima do carro e estava a olhar para o céu, estava um céu liso, assim como hoje, um céu azul lindo, só com assim algumas nuvens brancas, aquelas que a gente está a olhar e vão mudando o formato da nuvem. E eu nessa altura, eu não sei que idade é que teria, mas teria que à volta de entre 5 e 8 anos, mais ou menos, e eu senti uma paz incrível e nunca mais me esqueci desse momento. E já tenho falado com várias pessoas e é um momento incrível, quando tu estás ali e te sentes como se estivesse cheio por dentro, não é? E não há palavras que explicam esses momentos que a gente passa. Já passei vários momentos desses, e agora há pouco, recentemente, ainda passei também, 2, e é incrível. E então o que eu procuro é algo que nos possa dar a independência financeira. É que a gente possa ter tempo e ter dinheiro para podermos fazer o que queremos, quando queremos, onde quisermos, não é? Sem estarmos preocupados com o que vou gastar ou deixo de gastar. Há pessoas que, sei lá, pensam que a gente é materialista, mas eu acho que no fundo toda a gente é materialista, não é? Porque nem que não seja muito, as coisas materiais nós precisamos delas, não é? E se nós trabalhamos é para ter coisas materiais, não é? Senão não trabalharíamos. Sem dinheiro nós não podemos ter essas coisas. E então uma das coisas que eu quero é poder ter tempo, poder viver mais, poder desfrutar mais deste planeta incrível, que nos foi presenteado com o nosso Criador, e ajudar muita gente a passar por lá de cá também e poder usufruir disso também. É interessante porque falas do nosso Criador e eu vou-te colocar uma questão que tem a ver. Há um dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida?
Assim, eu acho que o sentido da vida para mim é assim, nós nascemos porque nós temos uma missão a cumprir e eu penso que o sentido da vida é nós cumprirmos essa missão. Primeiro temos que encontrar essa missão, não é? Só que nós nunca, eu falo por mim, nunca nos foi dito, mesmo em crianças e tudo, nunca nos foi dito, nem ninguém fez com que a gente procurasse essa missão. Então, assim, nós devemos, eu entretanto, na primeira empresa que eu comecei a trabalhar com multinível, foi aí que eu vi que a possibilidade de nós podermos ter as duas coisas, ter tempo e ter dinheiro. Não ganhei nenhuma fortuna, mas ganhei uma fortuna que foi a parte do crescimento pessoal, a parte de começar a ler. Eu não gostava de ler, entretanto comecei a ler, li vários livros. Um deles é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que aconselho a qualquer pessoa a lê-lo, e outros que encontramos no topo. Sim. São vários livros que a pessoa lê e a pessoa aprende e começa a ver um mundo diferente. Muitas das vezes as pessoas dizem que estão-nos a lavar o cérebro. Isso eu acho que sim, acho que de vez em quando, se nós lavamos por fora, porque não lavar por dentro também. Não é? Porque nós cada vez mais, na televisão e rádio, jornais e tudo, a gente cada vez suja mais o cérebro e temos que de vez em quando lavá-lo. E eu tenho lavado sempre, praticamente todos os dias leio um livro, ou uma parte de um livro, tenho esse hábito. E deixei de ver notícias, deixei de ver televisão, praticamente não vejo televisão. Tudo que seja negativo, evito ver. Pronto, mesmo no Facebook às vezes aparece alguma publicação e não é que muitas vezes que eu não queira partilhar, mas se é uma coisa negativa, porquê que vamos estar a partilhar, não é? A gente a partilhar as coisas, penso eu, é a minha maneira de pensar, as coisas boas para ajudar-nos, para nos motivarmos a nós e ajudar a motivar os outros. E a tal vou de encontro ao tal... Sim, e de nós, qualquer pessoa que cruze connosco, que tenha uma vida melhor, porque nos cruzamos um com o outro. Não é? E eu penso que, no fundo, é isso. E quais são os teus principais valores como pessoa? Assim, uma das coisas que eu aprendi com o meu pai também, o meu pai não era perfeito, tinha os defeitos dele, e todos temos, mas uma das coisas que ele me ensinou é que a nossa palavra vale muito mais do que outra coisa qualquer. E ele chegou a fazer negócios que apertavam a mão e estava o negócio feito. E comigo já se passou a mesma coisa. E quando a gente recebe um destes princípios e conseguimos aprender com ele e fazer igual, e eu acho que no fundo é algo que a gente se sente orgulhoso, não é? Os princípios, um desses a nossa palavra vale muito mais do que os outros, e a honestidade. A pessoa ser sempre honesta. Tanto faz doer como não doer, não é? Já me aconteceu comigo, por motivos, por esquecimento, que houve uma altura que me esqueci de um cliente meu de deixar uma determinada peça no porteiro, e eu tive que ir depois para a Maia, porque veio lá o sujeito, ia passar lá a uma hora que não estava ninguém para levantar, só que eu esqueci-me, com o stress, com a confusão do trabalho, e depois tive que ir à Maia levá-lo, ninguém me pagou o tempo, ninguém pagou a gasóleo, nada, e eu tive que o fazer, mas pronto, se a culpa foi minha, porque não assumi. E eu acho que sim, que primeiro, a nossa palavra vale mais que tudo, não é vale mais que o dinheiro todo do mundo, e a seguir é assumirmos os erros e sermos honestos, primeiro com nós próprios e depois com o mundo, não é? com os que nos rodeiam. Eu penso que são dois princípios que eu tenho mais, não é? Além depois do amor das pessoas, da família e essas coisas todas, mas eu acho que são dois princípios que tenho para mim, e tento passar depois para o resto, sim. E para o resto das pessoas. Ao longo destes anos todos, como é que tu caracterizas o sucesso para ti? O sonho. O sucesso. O sucesso. Assim, o sucesso é muito relativo de pessoa a pessoa. Sim. O sucesso nós nunca... Como é que é explicar? O sucesso a gente vai atingindo vários patamares, e esses patamares que a gente chegamos a esse sucesso que atingimos, mas temos sempre... O sucesso é uma coisa que nós nunca alcançamos, que nós vamos subindo, é como se fosse uma escada, e vamos subindo o degrau a degrau, e cada degrau é um sucesso, mas eu penso que o sucesso final que não existe, enquanto nós estamos neste mundo, o sucesso nunca é alcançado, porque quando tu chegas a um patamar, tem outro para subir, não é? Ou seja, não te sentes satisfeito com aquele degrau e queres mais? Sim. Eu penso que sempre que as pessoas chegam a um determinado degrau, há outro acima, isso porque não subir ao outro, não é? E o que é que faz, no teu ver,
mais pessoas chegar a determinados patamares ou determinados degraus acima dos outros? Eu penso que muitas das vezes pode ser também, ou uma das coisas é o sonho que a pessoa tem, não é? Ter o determinado sonho que quer atingir e para isso tem que subir mais degraus. E outra coisa é muitas das vezes, se calhar, as pessoas não acreditar que conseguem. Muitas das vezes a pessoa, com a confusão que existe, não é? Eu falo por mim, há dias que a pessoa se sente mais em baixo, que sente menos energia, e há alturas que a pessoa sente que parece que não tem força para subir aquele degrau. E muitas vezes até pode pensar que nem merece aquele degrau, não é? Que estagnou por ali. E não, eu penso que o sonho, o Luís Costa, um dos que trabalhou na primeira empresa que eu trabalhei, que ele já faleceu, e ele do nada criou um império, e ele diz que o sucesso é a realização progressiva de um sonho. Então, assim, se nós realizamos o sonho, chegamos àquele sucesso. Mas se nós pararmos ali, é como a água. Se a água para, apodrece, não é? E então é como o sangue, se o sangue parar, também começa a sim. Então nós temos que, chegamos ali e temos que subir, e então ele dizia mesmo, a única coisa para nós chegarmos onde queremos chegar é sonhar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Temos que fazer o trabalho, só que quando nós sonhamos, quando nós temos o sonho na nossa cabeça, quando nós sabemos para onde vamos, quando nós sabemos para onde queremos ir, o como não interessa, porque o porquê é maior, não é? E só que muitas das vezes nós somos não obrigados, mas somos tipo programados para deixar de sonhar. Porque normalmente quando nós somos crianças, qualquer coisa para nós a gente consegue. E todos os sonhos a gente sonhamos, quando for grande fazemos isto, quando for vamos ter isto, vamos ter um carro, vamos ter uma casa. Só que entretanto nós começamos a entrar na vida do trabalho, não é? E começamos a ver que afinal não é tão fácil como nós estávamos a pensar. Então em vez de nós tentarmos arranjar um sistema, um projeto que nos leva ao nosso sonho, começamos a reduzir o nosso sonho ao nosso rendimento, ao nosso salário. E isso penso que é uma das coisas que trava muito as pessoas. E depois as outras pessoas, a família e amigos, muitas das vezes, são até mais os amigos e a família, começam a programar-nos para isso, porque é o que eles estão a fazer e nunca foram ensinados para poderem sonhar mais e para poderem alcançar o sucesso que querem. Então começam, e não é por mal, porque quando é familiares, quando é o teu pai, a tua mãe a dizer-te cuidado, comigo ainda há pouco tempo a minha mãe me disse, porque entretanto eu no projeto que eu estou a trabalhar agora faço vários vídeos e ponho no YouTube e faço publicidade desses vídeos e entretanto falaram à minha mãe, irmãos meus, e mostraram, e a minha mãe veio comer à minha casa um domingo e eu fui levá-la e ela disse, olha que eu já te vi na televisão e tal, e depois, mas tem cuidado meu filho, onde te metes e tudo. E ela não está a dizer aquilo por mal, porque assim, é a pessoa que, eu penso que deve ser a pessoa que mais gosta de mim, que é a minha mãe, não é? E ela está a dizer, e ela quer o melhor para mim, e ela está a tentar proteger-me, só que não está a proteger, está assim, fiquei um bocado, não digo chocado, mas um bocado sensibilizado, não pelo que ela disse, mas da pessoa que veio, não é? Porque muitas das vezes não é o que tu dizes, mas sim como tu dizes, e neste caso senti-me assim um bocado, como se a pessoa se sentisse mal com nós próprios, e é nesses momentos que muitas vezes nós somos colocados à prova e ficamos naquela, será que ela tem razão, será que ela não tem razão, e são esses momentos muitas das vezes que se forem muitos, que por vezes nos prendem e nos impedem de subir na nossa escada até chegarmos ao sucesso que queremos. A tua mãe algum dia chegou a ser uma grande referência para ti, na tua vida? Sim, a minha mãe foi na parte... Ao ponto de muitas vezes ponderar se realmente estás aí pelo caminho certo ou não. Assim, eu fiz esta questão, sim. Porquê? Porque normalmente quando nós temos pessoas de referência, nós ponderamos se realmente o caminho é certo ou não. Sim. E daí essa questão. Assim, a minha mãe, a nível de... A única referência que eu tenho da minha mãe é o amor que ela passou para mim, a parte afetiva entre nós, essa parte que eu estive sempre muito ligado a ela, íamos para qualquer lado e eu não saía da beira dela. Essa parte, porque a nível de sucesso, a nível de crescimento de negócio e tudo, não porque ela sempre trabalhou nos campos e foi sempre humilde, foi sempre o trabalho e tudo, mas a única referência que eu tenho dela é esse amor que ela me passou, essa tranquilidade que a gente procurava sempre, quando éramos pequenos, normalmente procuramos em alguém, e era ela. O meu pai era,
nós nunca fomos muito próximos, não é? Eu não me lembro do meu pai brincar comigo, não é? Porque bom, ele nasceu numa família também muito pobre, eram 16 irmãos, fossem todos vivos, passou muitas necessidades e depois que ele se casou, e portanto ele do nada, ele criou um pequeno império dele, não é? Só que passaram muitas necessidades para conseguir isso. A minha mãe chegou inclusive a tirar a boca dela para dar aos filhos. Só depois que o meu pai abriu uma loja, mercearia e loja, se chamava a Tasca antigamente, só daí, assim, nunca houve fartura, mas pelo menos fome não havia, porque a minha mãe ia buscar e tinha sempre comida para nós. Mas muitas vezes nós víamos as coisas, as pessoas vinham lá, comiam sandes de queijo, disto e daquilo, e nós víamos, não comíamos, mas fome nunca mais tivemos. Mas assim, eu não me lembro de passar fome, mas a minha mãe desceu a tirar da boca dela para nos dar a nós. Qual foi o maior valor que ela te passou? Também penso que sim, a parte da família e a parte da honestidade, da sinceridade, essa parte que eu penso que não digo em todos, porque há muitos que se calhar que não têm se calhar os pais que eu tive, apesar das dificuldades e tudo, e muitas das vezes, como eu disse há um bocado, que muitas vezes não é que me sentisse mais do que o outro, mas por ver até um bocado se calhar inferior, porque eu via os meus colegas com todos os brinquedos e mais alguns, só que assim, em minha casa, na zona, na aldeia, que eu moro numa aldeiazinha, morava, e a casa do meu pai parece que foi a primeira que teve luz elétrica. O meu pai foi o primeiro a ter carro nessa zona, tinha uma carrinha que era para trabalho, mas tinha uma carrinha. E nós vinhamos para o Fredouro, na carrinha e tudo, assim, não tínhamos os brinquedos, mas tínhamos o mais importante. E um dia eu ouvi de uma pessoa que também no multinível, que ele diz, poupa nas coisas pequenas para gastar nas coisas grandes. E muitas das vezes há aquelas pessoas que têm tudo que aparece novo, compram, telemóveis, máquinas de filmar, tudo que seja novidades, compram tudo, e quando querem comprar uma coisa grande não têm o dinheiro para comprar. Eu poupei muito e continuamos a poupar, nós poupamos em muita coisa, mas quando são situações que temos que usar, usamos. Eu comprei um Mercedes, era um sonho meu ter um Mercedes, tenho um E220 CDI, foi um sonho, e essa parte do sonho, também no multinível, também aprendi que nós, quando visualizamos o que queremos, o universo conspira para que isso venha ter connosco e movimenta factos, situações, pessoas, para que isso aconteça. E aconteceu, ele veio ter comigo, e eu muitas das vezes andava com o Renault 19 e com o Megane, e eu muitas das vezes, eu uma vez colei uma fotografia do Mercedes no volante e as pessoas faziam um pouco de mim, riam-se. Mas eu muitas das vezes ia andar com o carro e ia na frente, eu via a estrela. Eu não tinha, mas eu via a estrela. E hoje eu ando com o carro, para mim é um carro normal, não é? Porque a pessoa anda todo dia, não é o valor, não dá por ela, é normal. Sim. Mas quando por vezes olho para a estrela, eu começo a pensar no passado e vejo que o que a gente fez, ou o que eu fiz, não é, neste caso, que visualizei a estrela, visualizei, apesar das pessoas se rirem de mim e muitas vezes, se calhar, fazer pouco de mim, mas para mim o meu sonho era mais importante do que o que eles diziam e conseguiam. Também eu li o livro Segredo, vi o filme também e também aprendi algumas coisas com isso, mas vi que muito antes de conhecer o Segredo, eu já o usava. Eu lembro-me na altura que era novito, não sei se andava na escola, foi naquela altura que saí da escola, que andavam a fazer A1 e perto de casa dos meus pais, relativamente, nós ao domingo íamos de bicicleta, íamos dois em cada bicicleta, porque não tínhamos bicicleta, e então aproveitávamos, os colegas que tinham, os tais colegas que tinham tudo, nós aproveitávamos e íamos dois na mesma bicicleta. E chegamos aí para a autoestrada, na altura ainda estava alguns pedaços com tapete, outros ainda só com aquela parte do boné liso, e íamos para lá andar. E passámos por uma ponte, e nessa ponte eu gostava daquela ponte porque eu sempre gostei muito de floresta, paisagens com árvores, tudo. E nessa ponte, agora não, mas na altura tinha muitos pinhais, muita floresta à volta. E eu passava nessa ponte, e passei na altura quando íamos lá para a autoestrada, que era uma das pontes que fizeram para a autoestrada, e eu imaginava-me depois, nessa ponte, a andar de bicicleta de corrida. E o meu pai foi sempre contar bicicletas de corrida por causa das mudanças, que entrava areia, estragava aquilo tudo. E dos meus irmãos todos, eu fui o único que tive a bicicleta de corrida e passava lá quase todos os dias, a não ser que havia outra altura que trocava de caminho para não ir sempre pelo mesmo, porque fui trabalhar para a banca, por trás da Nestlé, para mecânico de carros, e ia de bicicleta de corrida e passava nessa ponte.
E hoje eu penso, então, afinal, como é que eu imaginava e eu passar naquela ponte e como é que as coisas aconteceram. E, entretanto, quando a pessoa vê o filme O Segredo e lê o livro O Segredo e tudo, afinal, a gente vê que afinal estamos a fazer o que diz lá. E o que nós fazemos, acabamos por atrair a nós, não é? Ou positivo ou negativo, atraímos a nós. E isso mesmo do carro, do Mercedes, atraí, e depois a matrícula é VM. Eu chamo Vítor Manuel e eu sou o Vítor e a minha esposa chama-se Mafalda. Vítor Manuel, o Vítor Mafalda. E foi ele, na altura que fomos experimentar o carro, ele disse, já rapaz na matrícula? Disse, não, é Vítor e Mafalda. E são coisas, são situações que são, como é que coincidências, que a gente pergunta porquê é que isto aconteceu. E o Deepak Chopra diz que as coincidências são mensagens de Deus. E tenho muitas vezes tomado decisões por essa parte das coincidências, porque se as coisas acontecem é porque é um sinal, e é um sinal para nós seguirmos. Houve uma altura que também na BP, na Galp, fazia um sorteio que dava um Porsche. Havia um Porsche um dos prémios era um Porsche, e eu andei à procura na internet. Encontrei fotografias do mesmo Porsche, sem ter a ver com a Galp, e encontrei um vídeo de um Porsche exatamente igual, e a matrícula alemã, mas tinha o VM. E eu perguntava porquê. Porquê essas coincidências todas? E eu acho que cada vez mais eu sinto, e ultimamente, como mas disse... é um sonho teu, teres um Porsche? Ou sei eu do Porsche? Não, foi como tinha lá na Galp, e aquilo juntava-se por uns pontos, e é um sonho. Eu penso que qualquer um quer ter um carro esportivo. Eu, desde muito cedo, um dos carros que eu gostava de ter era um Mercedes, o SL. Um Ferrari também, normalmente a pessoa também quer ter, não é? Mas o Porsche também é um carro que também, não é, a pessoa também não é um carro mau, e cada vez mais a gente vê menos Porsche e tudo, que são incríveis. Um colega meu tinha um 911 Turbo, e ele disse que aquilo era o carro do sonho dele, desde sempre sonhou ter aquele carro. E outro dizia que o arrancar com aquele carro era a mesma coisa que arrancar com, eu penso que é um F-17 da Força Aérea. Ele foi, esse outro que diz, ele trabalhou na Força Aérea, era mecânico de aviões, e eles de vez em quando iam experimentá-los, e disse que a sensação de arrancar com o Porsche 911 Turbo era a mesma sensação. E eu penso que todos, não digo, não é? Porque há muita gente que os carros nem diz nada. A mim, desde sempre gostei, por isso é que uma das coisas que me levava a ser mecânico de carros era gostar dos carros. Qual é o maior valor que o teu pai te ensinou? Porque tu, ao longo da entrevista, falaste do teu pai em alguns momentos, e houve algum momento ou algum valor que ele tenha passado ao longo destes anos? Pronto, que ele passou dificuldades, mas construiu. Apesar de, se calhar, de ter deixado algumas coisas para trás, não é? Algumas coisas que foram prejudicadas a nível de saúde, a nível de trabalharem muito, muitas vezes nem terem cuidado com a saúde, mas uma das coisas foi a nossa palavra vale muito mais. E depois a outra também, eu tive uma altura que eu comecei a trabalhar com 10 anos, trabalhava em part-time, ia de manhã para uma serração, e à tarde ia para a escola, na altura era a telescola, e meti um pé numa máquina. Estive quase 4 meses no Monte Virgem, com 10 anos, e ele ia-me visitar todos os dias, ou quase todos os dias. Eu estava no Monte Virgem, éramos daqui do Ovar, e ele ia quase todos os dias, ele ia, se não ia ele ia outro, mas normalmente ia sempre ele, durante a semana. E uma das coisas que nunca mais me esqueço dele era que ele normalmente levava sempre qualquer coisa para comermos, e levava maçãs e bolacha, normalmente era bolacha Maria, que era a mais barata, e aquelas maçãs verdes, e íamos, ele andava sempre com uma navalhita no bolso, e chegámos lá, estávamos no quarto onde eu estava, e ele começava a descascar as maçãs e a cortar, e comíamos as bolachas e as fatiazinhas da maçã. E isso ficou sempre gravado comigo. E eu, quando de vez em quando faço isso, eu sinto o mesmo sabor, aquela das bolachas e da maçã, que sentia antigamente, e lembro dessa parte. Eu penso que foi a parte que eu senti mais afeto do meu pai, que foi essa parte. Quais são o que é que tu queres passar para os teus filhos no futuro, e qual é a ligação que tu tens com eles? Assim, o que eu quero passar para eles é que, como eu já tinha falado, que a família é mais importante, e os amigos, que tenho por isso acima de tudo,
e depois para lutar por qualquer sonho que tenham, para que não deixem que ninguém os impeça de o conseguir. Nem eu próprio, não é? Porque nem eu, muitas vezes nós temos aquela coisa de dizer, olha que isto não é fácil, temos de trabalhar. Eu digo muitas vezes, mais ao meu mais velho, porque o forte dele está no computador, fazer vídeos, pôr no YouTube, lá dos jogos, é uma das coisas que ele tem, já se ligou a uma network, porque depois com as visualizações pode ganhar alguma coisa. É um tuber. Sim. Mas o que ele quer, então eu passo para ele, muitas das vezes passo para ele, é que ele tem que primeiro fazer o que ama, não é? Porque se a pessoa quer deixar de trabalhar tem que fazer algo que ama, de tal maneira que não seja trabalho para eles não, para nós, não é? Havia um que dizia, Carlos Marino, que é, se tu queres deixar de trabalhar, faz algo que ames tanto, que não seja trabalho para ti. E quando nós fazemos algo que a gente gosta, como agora, isto aqui não é trabalho, isto é uma coisa que nos fascina fazer, o tempo passa e a gente não dá por ela. E quando nós nos envolvemos em alguma coisa que gostamos, o tempo voa, e quando a gente dá conta já passou tanto tempo e não demos por ela. E então tento passar para ele isso, tento passar também para um e para o outro, e é uma das coisas que eu quero provar entre aspas, mas quero mostrar que com o projeto que eu estou a desenvolver agora, que não precisamos de ir para a universidade para criarmos fortuna, porque muitas vezes a pessoa pensa que antigamente tudo bem, que a gente tinha um emprego, o emprego era quase para o ano, para a vida toda, e por vezes passava de pais para filhos, e agora não, a gente vê tanto faz ser formado como não é assim, e por vezes quanto mais, já ouvi falar de um sujeito qualquer que tinha vários cursos, tinha muitos estudos, e não conseguia arranjar emprego pelos cursos que tinha, pela formação que tinha. Então no currículo dele que ia começar a pôr menos formação para poder arranjar um emprego, porque depois dificulta. Então eu queria mostrar que a gente pode conseguir grandes coisas, grandes fortunas, sem ter que ir para a universidade. Não é? E como diz o que escreveu O Pai Rico e Pai Pobre, agora não bem aí, sim, ele diz que a pessoa quer criar uma fortuna, primeiro, as pessoas, e ele diz mesmo, agora também já não bem a ideia, também que é um americano, que ele era um construtor muito grande na América, que ele escreveu também vários livros, que ele diz também que se perdesse tudo, hoje começaria com empresas de marketing multinível, antes o negócio em rede, porque é onde a pessoa pode criar uma fortuna a começar do zero, porque ali não há, somos todos iguais e todos podemos chegar ao patamar que queremos. Estás a falar do Donald Trump? Sim, isso. E ele diz que se perdesse tudo, hoje começaria com empresas multinível. E penso que é, penso que quando uma pessoa trabalha numa empresa de multinível, quando conhece o projeto, que fica sempre o bichinho lá dentro e a gente procura sempre. Eu já procurei em várias empresas, e agora, só que o projeto que estou agora, nós associamos o multinível com o poder da internet, que é uma coisa brutal mesmo, porque... Como é que tu vês a internet no futuro? Eu penso que... Ou até vou-te colocar a pergunta de uma maneira diferente. Como é que tu vês a internet atualmente e a internet no futuro? Assim, atualmente já é onde nós podemos encontrar tudo, fazer tudo e criar fortunas com a internet, não é? Penso que é Donald Trump também que diz que, não, era o Bill Gates, que diz que se tu tens o teu negócio na internet, tens negócio, se o teu negócio não está na internet, não tens negócio. E ainda estamos praticamente no início do início, não é? Nós estamos praticamente a começar. Agora imagina daqui por uns anos, com o crescimento que tem e com as mudanças, com a tecnologia que tem, futuramente vai ser, não sei, eu acho que nem consigo imaginar o que será, não é? Porque nós já vimos agora com o crescimento que cada vez cresce mais a internet, o poder que tem a internet, o poder de chegarmos a qualquer parte do mundo em segundos, não é? Com o desenvolver ainda mais da tecnologia, de tudo que está a desenvolver, eu penso que isto não há limites. Eu acho que vamos ter que mudar de planeta porque já não vai caber cá. Não é? Eu penso que sim, que é o futuro é a internet. E quem não estiver na internet, quem não tiver negócio na internet, não tem negócio. Não é? Mesmo a nível de negócios pequenos como este e tudo, eu tenho colegas meus que com o projeto que nós estamos a desenvolver, que eles começaram a fazer um bocado de publicidade a uma pizzaria
E o dono da pizzaria chegou a uma altura, ligou para ele e disse: para do que estás a fazer, que eu já não consigo dar vazão, porque ele meteu toda a família a trabalhar com ele e mesmo assim já não consigo dar vazão. Outra pessoa que também que entrou para o projeto, na altura também para uma empresa que tinha, em 30 dias duplicou, ele é tipo uma pastelaria, fazia doces, tudo, e em 30 dias duplicou a faturação. E é tal coisa, o poder da internet. Muita gente vê a internet como uma coisa má, mas não é. Assim, tudo depende do que cada um procura na internet. Estás a filtrar. Sim. Falaste em coisa má e eu vou pegar na palavra coisa má para fazer-te uma questão que tem a ver. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? Assim, O objetivo desta questão é muito simples. Já não estou agarrado a esse momento, já passou. Se calhar foi necessário dar um passo atrás para seguir dar dois à frente. sim. Uma altura foi quando começou a crise, na altura, houve uma altura que algumas das empresas que eu trabalhava, que eu presto serviços, entraram em layoff e tudo, e eu já o meu pai tinha falecido, tinha nascido o meu filho mais novo, nasceu prematuro, e eu penso que tudo isso, todas essas coisas juntas, fizeram com que a pessoa baixasse um bocado. E na altura, tinha a prestação eu tinha 2 apartamentos, um estava pago, mas o outro tinha uma prestação, e isso preocupava-me um bocado, porque não por mim, mas por eles, não é? Porque quando nós somos sós, quando me casei, era só eu e a minha esposa, nós desenrascávamos bem. Agora, quando há crianças, não é? Nós temos que as pôr em primeiro lugar, não é? Entre aspas, mas no fundo é. E isso preocupava-me. E foi uma altura que depois acabamos vendemos queríamos vender um dos apartamentos, entretanto o prédio estava a fazer várias obras e as despesas eram grandes e acabamos por vender os dois. E vendemos os dois e compramos uma casa que apareceu quase por milagre. É tal coisa que a gente começa a juntar as peças do puzzle. E nós queríamos vender um apartamento, não conseguimos vender, de repente vendemos os dois e apareceu-nos uma casa, compramos ao banco, andamos a restaurar ainda, e por 40 mil euros, que não dá para comprar um terreno, e essas coisas a gente começa a ver, então afinal, esse momento difícil, que foi não por nos ter faltado nada, porque graças a Deus e graças a nós também, nunca nos faltou nada porque nós sempre lutamos, não é que a gente esbanjasse o dinheiro, mas sempre nos preocupamos em poupar, para termos sempre, foi uma das coisas também que eu aprendi com o meu pai, era pôr sempre um bocadinho de lado, e com o livro também do Homem Mais Rico da Babilónia, que aconselho a toda a gente a ler esse livro, que ele explica lá que a gente deve pegar em 10% pelo menos do nosso rendimento e botar de lado. Ao final de um ano são 120%. Sim, mas se a pessoa pensar um bocadinho, muitas das vezes eu passo isso para outras pessoas, que tirem os tais 10% do ordenado. E então como é que eu vou fazer isso se já agora ele não estica? Mas se a pessoa se habituar a tirar esses 10% e fizer 2 ou 3 meses, e aconteça ou acontecer não mexer nesse dinheiro, a pessoa vai dar por ela que se habituou a isso. Há outra das pessoas também que me marcou muito no multinível, que ele é do México, que ele diz que o ser humano habitua-se a tudo, até a viver mal. Não é? Mas o ser humano habitua-se a tudo e muitas das vezes quando começam as coisas a correr mal, ele começa a habituar-se a viver mal e penso que é a parte pior da nossa vida. E o que é que te fez crescer esse momento? Fez-me crescer, fez-me se calhar procurar-me, encontrar-me mais dentro de mim e ver que quando acontecem essas coisas, que há um motivo para acontecer essas coisas e que alguém lá em cima está a montar o puzzle, a encaixar as peças, porque se nós resistarmos tudo que se passou para trás da nossa vida e se resistarmos todas as passagens que nós tivemos na vida e juntarmos todas, nós vamos ver que afinal essas situações que nós pensávamos que eram más só nos vieram levar a outro patamar, a outro nível, não é? E essa parte fez-me pensar que muitas das vezes, eu acho que sempre, que o que é meu, aconteça ou acontecer é meu, não há, e já o fiz em várias vezes na minha vida e aconteceu. E eu tenho muito o hábito de dizer que o que é nosso, aconteça ou acontecer, ninguém o tira, ninguém o pode tirar. E fez-me procurar mais encontrar-me a mim dentro de mim e poder ver que nós podemos, desde que a gente imagina o nosso futuro, nós podemos criar o nosso futuro. E como diz um grande amigo meu, que neste caso é o meu patrocinador dentro do projeto que eu estou, que é a única maneira de nós não termos medo do futuro
é criarmos o nosso próprio futuro. E quando tu crias o teu próprio futuro, quando és tu a criá-lo, tu não tens medo do futuro, porque tu vais criá-lo como tu queres, não é? E pronto, esses momentos todos, esses momentos que pareciam maus, eu acho que me fez poder pensar mais assim, apesar de quando nós começamos a passar algumas dificuldades, nós no futuro temos sempre, quando acontece alguma coisa, temos sempre aquela coisa, porque já passamos, já vivemos essa dificuldade e temos medo muitas das vezes de voltar a vivê-la. É uma das coisas que às vezes me trava um bocadinho, é o medo de voltar a passar por estes momentos, mas nós no desconhecido é onde nós encontramos muita coisa que não encontraríamos se andássemos sempre agarrados àquela segurança, não é? Quando nós fazemos algo que nos tira da zona de conforto, não é? E muitas vezes quando acontecem essas coisas nós temos que sair fora da zona de conforto para poder lutar, para poder chegar assim o que queremos. E eu acho que foi um bocadinho essa parte de pensar mais no que eu sinto, mais no que eu quero, do que propriamente o que as pessoas dizem, o que as outras pessoas dizem. É interessante que tu falas várias vezes no Criador e lá em cima estão a montar o puzzle. Vou fazer esta pergunta pela primeira vez a alguém em 140 e muitos convidados que passaram por aqui. Se tivesses que arranjar uma palavra para Deus, qual seria? Eu penso que o nosso Criador. Deus, nós quando falamos em Deus, eu acho que tornamos mais longe um do outro, não é? Afastamos, é como quando a gente trata outra pessoa por senhor ou por você, não há tanta proximidade. Enquanto quando a gente fala o meu Criador, eu penso que nos juntamos mais, não é? Eu penso que é, porque nós normalmente, quando somos, eu falo por mim, quando era pequeno, nós tínhamos muito não, mais a minha avó, a educação que nos ia andando, que tínhamos que ter medo de fazer quando fazia uma coisa mal, que estava lá Deus lá em cima para nos castigar e tudo. Eu penso que não é? Se nós, que somos como somos, queremos o melhor para os nossos filhos, Ele, que é Ele, não é? Como é que Ele pode castigar alguém? Não pode. As coisas acontecem porque tem que acontecer, não é? A minha mãe, ainda há pouco tempo, estávamos a falar e ela disse que ela já fez 16 operações aos ossos, já está numa cadeira de rodas, e ela disse que está assim porque Deus quer. Eu disse, não, Deus não quer que você esteja assim, não é? As situações que vocês passaram, as escolhas que fizeram, é que ele levou assim, não é? O trabalhar quase de noite e de dia, que ele levantava-se às 5h30 da manhã todos os dias, deitava-se, era a última a deitar-se, era a primeira a levantar-se, andar nas terras, frio, calor, tudo. Não é? Isso é que lhe deu cabo da saúde. Não foi Deus que quis que ela estivesse assim, não é? Então eu penso que, e então essas coisas de nós, de Deus, tornar-nos mais afastados, não, eu penso que ser o Criador, ser o Criador é alguém que te criou, é alguém que está-te a proteger, então está junto, não está longe. Para finalizar este 1080 segundos, vou-te colocar duas últimas questões. Uma tem a ver contigo e outra com o mundo. Se tivesses acesso a todos os recursos disponíveis no mundo e que pudesses fazer alguma coisa por ti que ainda não fizeste, qual seria? E a mesma questão, se tu pudesses fazer alguma coisa que ainda não está a ser feita pelo mundo, o que é que tu farias de diferente? Assim, por mim, o que ainda não consegui fazer totalmente é poder ser livre e poder estar com o meu Criador, poder desfrutar mais do mundo e poder ajudar muito mais gente a consegui-lo. E pelo mundo, era a conseguir mostrar às outras pessoas que elas podem conseguir o mesmo, que elas podem ser livres, que elas foram criadas, todos nós fomos criados para usufruir deste planeta incrível e que nada nos limita. Apesar de muitas vezes nós colocarmos as culpas no governo, nisto ou naquilo, não. A única pessoa que nos limita somos nós próprios. E o que eu quero passar aos outros é isso. Cada pessoa faça o que for preciso para conseguir o que quer. Não é? Que ninguém está limitado. A única limitação somos nós próprios. E eu penso que o mais difícil de passar aos outros e de ajudá-los a conseguir isso é essa, libertar-se e fazer o que for preciso para conseguir. Arranjar o veículo económico certo e fazer o que for preciso para conseguir. Foram 1080 segundos com o Vítor Gil Vaz. Se quiserem colocar alguma questão ao Vítor, é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Vítor e será ele próprio a responder às vossas questões. A ti, Vítor, só te quero agradecer por estes 1080 segundos. Eu é que agradeço. E só queria dizer mais uma coisa que eu costumo dizer sempre, e normalmente finalizo sempre algum vídeo que faço e alguma coisa que escrevo, é que
a pessoa que está do outro lado, que procura a felicidade, procura desfrutar de tudo e que nunca se esqueça de ser feliz. Eu penso que a parte principal de nós é buscarmos a felicidade, encontrarmos e ser felizes, procurar a felicidade em todas as coisas pequeninas e nas grandes também, mas procurar a felicidade em tudo e buscar a felicidade e ajudar os outros a conseguir o mesmo. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinais aos canais de distribuição que o conteúdo é interessante, outras pessoas devem ter acesso ao mesmo e, por isso, vão abrir novas portas a outras pessoas. Obrigado por comentar, partilhar e dar feedback sobre o vídeo. Obrigado, até um próximo convidado em 1080 segundos. Até uma próxima vez. Até à próxima. Ser feliz.